Eleições 2016. A ex-senadora Célice Lessarenko, agora no Partido Republicano Brasileiro, PRB, é pré-candidata à Prefeitura de Cuiabá. E a ex-senadora também é autora de uma lei que é o sonho dourado dos corruptos quando eles são presos. Célice Lessarenko é autora da lei de delação premiada. Foi autora dessa lei quando era senadora da República. Para falar sobre a candidatura, a pré-candidatura à prefeitura e sobre outros assuntos, é que a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com a ex-senadora Célice Lessarenko. Boa tarde, senadora. Boa tarde, O título continua, boa tarde. né? Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos e a todas. A senhora está mesmo definida a sair candidata à prefeitura de Cuiabá. Sim, já tomou essa decisão? Sim, isso é uma decisão, do meu ponto de vista, sempre foi, né? Como política, é uma decisão partidária. E essa decisão do PRB, desde o momento que eu fui convidada, né, a ingressar nas fileiras do PRB, no ano passado, agora eu sou 10, né? O PRB é 10. Foi já através de muita conversa com o senador Marcelo Crivella, nós somos senadores 8 anos juntos, né? E principalmente com o presidente nacional Marco Pereira, né? Que sempre, desde a primeira conversa nossa, sempre foi um estimulador e em todos os momentos tem sido um estimulador da nossa candidatura a prefeita aqui na capital, assim como também Rogério Rossetti, que é o nosso presidente regional. Então, existe uma vontade demonstrada pela direção do partido, né, e de que se tenha candidata a prefeita da capital. E aí, no caso, a indicada sou eu. Tem sido. A população não esquece, evidentemente, que a senhora carregou por muitos anos a cor do PT. Né? A senhora acredita que isso pode atrapalhar com os ânimos que nós estamos vivendo hoje a candidatura da senhora ou é uma história realmente passada? É uma história passada e eu digo sempre, o povo é sábio, é muito sábio, ele sabe distinguir as questões, mesmo daqueles que ainda estão com a cor vermelha, o povo sabe distinguir quem agiu corretamente e quem foi incorreto durante o tempo que esteve em partido X, Y ou Z. E as pessoas me conhecem, eu tive 3 mandatos de deputada estadual, tive um mandato de senadora, né? Hoje eu sou só aposentada como professora da Universidade Federal, sequer eu aceitei a aposentadoria de deputada, tinha direito integral por ter 3 mandatos, eu não aceitei, nem de senadora, porque eu acho que a gente não tem que ser aposentado como político, a gente tem que se aposentar pelo serviço que prestou. E o serviço que eu prestei foi como professora da Universidade Federal de Mato Grosso por 26 anos, onde tinha que ter ensinado por 25. E qual seria aí a principal bandeira da senhora nessa candidatura à prefeitura de Cuiabá? Não pode ser a saúde, não é? Porque a saúde é o seguinte, o atual prefeito diz que está fazendo uma revolução na saúde. A senhora concorda? Eu queria saber onde que está a revolução. A revolução é as pessoas desesperadas dentro do pronto-socorro municipal, né? Sem os funcionários, os trabalhadores do pronto-socorro desesperados, a sala vermelha é um amontoado de gente desesperada e por onde você for tem o clamor, é o grito pela saúde daqueles que precisam dela como bem público, né? Então, eu diria que tem que procurar onde está essa saúde de boa qualidade, pronta e acabada. E como candidata, ela não existe. Nós temos que ter saúde, sim. É lutar, é brigar pela dignidade daqueles que precisam do serviço público na capital de Mato Grosso, que precisam de saúde, que precisam de educação, que precisam de transporte coletivo que funcione, que precisam de água. A água é vida, gente. E o que está acontecendo com a CAB? O que o prefeito está dizendo da CAB? O que está acontecendo? As pessoas estão com água, não estão com água? Está um desespero essa situação. O transporte coletivo, que transporte as pessoas têm? Quem precisa de transporte coletivo não tem ele de qualidade. E aqueles que poderiam usar desse transporte, por quê? Não precisariam usar os seus automóveis, o seu transporte, não podem usar porque o transporte coletivo praticamente está impraticável, vamos dizer assim. Então, é uma série de questões. Nós precisamos fazer, eu diria que o político tem que estar onde o povo está, para fazer o conhecimento da realidade, para transformar essa realidade, para valer com a dignidade que a população precisa. Homens e mulheres da nossa capital, crianças, jovens, pessoas da terceira idade, precisam ser tratados com dignidade. E para isso, um prefeito, uma prefeita precisa estar onde o povo está, conhecendo a realidade para transformá-lo. Para defender essas ideias, essas propostas... Porque só quem conhece transforma.
A Só senhora quem conhece, subiria no compreende e palanque de transforma. outros já apresentados pré-candidatos, como o ex-juiz Julier, de repente como vice, ou ele só como vice? Se outros? qualquer um deles aceitar serviço, nós estamos prontos para receber. Nós não escolhemos adversário, nós escolhemos companheiros de disputa. E existe possibilidade de fazer algum tipo de acordo? Existe A possibilidade. senhora tem conversado sobre isso? Não, a gente ainda não começou essa conversa. Essa prosa está para começar. Nós estamos agora até o dia 2 ainda fechando essa questão das filiações, né? Que existe dia 2 de abril, quem quiser ser candidato em outubro desse ano tem que estar afiliado até 2 de abril. Então a gente está fazendo esse esforço, vamos dizer assim, de término de filiações. A partir daí nós vamos começar as conversas. Mas já estamos montando um grupo de trabalho para começar a conhecer os problemas de cada área e pensar saídas que realmente dignifiquem a população, que não sejam só de promessas. Bom, o Lúcio já falou sobre esse assunto, iniciou a entrevista falando sobre esse assunto, delação premiada. A senhora é autora do projeto, pouca gente sabe disso. A senhora acredita que hoje a lei ela tem sido usada com excessos? Eu diria que eu tinha um problema muito grande como política, como deputada, como senadora, né? E eu tinha um questionamento muito grande que eu pensava assim, meu Deus do céu, as pessoas entram na política e enriquecem de repente. Sabe, com esse salário de político não dá para ninguém enriquecer. As pessoas entravam sem ter, né, nenhum respaldo econômico, de repente tinham milhares de cabeça de boi, milhares de hectares de terra, eu não conseguia entender, sabe? E eu conversava com muitas pessoas, inclusive com juízes, com ministros de tribunais, até que a gente chegou a um entendimento que muita gente me ajudou, eu conversei com muita gente, e a gente conseguiu elaborar um projeto de lei, né, que é 12.850. Né, o número da lei, que formação de quadrilha e delação premiada. Como se chegar a descobrir? Porque se alguém faz um grupo para pegar propina, para roubar, nenhum vai contar porque o outro vai saber que ele também estava. Né? Então a delação premiada foi justamente nesse sentido. Alguém será contemplado com minimização de pena se realmente apontar com seriedade onde estão os criminosos e que tipo de crime. Agora, é óbvio, é claro que a delação premiada por si só, ela não é prova sozinha. Ela tem que apontar para as provas para que a Justiça busque essas provas, a Polícia Federal busque essas provas, o Ministério Público busque essas provas, entendeu? Então, ela por si só não é prova, porque não é prova porque pode alguém estar dizendo inverdades, mas ela aponta para que essas provas sejam encontradas. É de extrema relevância, eu me sinto, sabe, satisfeita de ter feito uma lei que está auxiliando. Tem até uma entrevista que eu dei na Folha de São Paulo, né, onde eu digo que eu espero que não existam excessos, excesso em nada é bom, muito menos na justiça, né, não exista um excesso e que o juiz Sérgio Moro, está lá escrito inclusive isso, consiga aproveitar dessa lei para fazer as investigações necessárias para descobrir os crimes existentes com relação à propina, à corrupção no serviço público. E o que não pode também é o delator ser transformado apenas numa vítima, porque ele, para ser delator, significa o seguinte, ele concorreu para que o crime fosse praticado. Sim. Na Lava Jato, os delatores, eles estão sendo punidos com cadeia, tornozeleira, pagando os prejuízos que causaram. Agora aqui, por exemplo, aqui em Mato Grosso, teve um caso que um delator que pagou para ter os benefícios, a justiça acabou colocando ele na condição de vítima. Eu te diria que a lei não diz isso. Não é para colocar em condição de vítima. A lei da delação premiada ela é bastante Minimiza extensa, a pena. Minimiza a pena para o delator que realmente conseguir provar através, né, do indicativo de provas que aquilo ali realmente aconteceu. E outra coisa, a partir do momento que alguém for detectado, tem a prova, ele é culpado, ele tem que ter a punição. Claro que ao delator, ela vai ser minimizada, entendeu? Ele tem que ser punido e tem que devolver o que roubou, porque não vale só apontar. Tem que dizer onde está, como roubou e devolver. Tem que pagar o prejuízo. Devolver o prejuízo. Isso aí é de extrema importância do meu ponto de vista. Eu acho que essa lei foi uma lei que trouxe uma grande contribuição
para o nosso país e eu espero que continue trazendo sem excessos, é óbvio. Bom, mudando e não mudando de assunto, que a gente está falando de só assunto polêmico nacional, a senhora é a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff? Olha, o impeachment ele está previsto na Constituição Federal e eu sou legalista, entendeu? Se ele existe, ele pode acontecer, desde que seja comprovado crime. Tem que ter a comprovação do crime para ser legal. Agora, senadora, além dessa questão e dessa discussão toda que existe sobre esse processo de impeachment, se é legal, se não é legal, aí o PT acusa o PMDB e outros partidos de estarem praticando um golpe, nós temos talvez um problema até maior do que o impeachment da presidente Dilma. É o dia seguinte. O PMDB, as grandes estrelas do PMDB, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, Michel Temer, envolvidos nas denúncias da Lava Jato. Agora apareceu também lá os tucanos moralistas do PSDB, com os nomes citados também nas investigações do juiz Sérgio Moro. Nós vamos acabar como, né? No caso de se mudar o comando desse país. Está muito difícil o day after, você tem razão. O dia seguinte está muito difícil em nosso país. Ontem o PMDB disse que saiu do governo, né? Então, que nós esperamos agora, né? Porque o presidente do PMDB, o presidente nacional, o vice-presidente do Brasil, que é Michel Temer, eu acredito que ele agora vai renunciar à vice-presidência. Eles deixam o governo como se eles não tivessem nada a ver com isso nos últimos 13 anos. Quer dizer, ficaram 13 anos no governo, em 3 minutos, eles dizem que saíram em 3 minutos e dizem que não tem nada a ver com isso. Eu estou acreditando que, inclusive, o vice-presidente vai renunciar à vice-presidência a qualquer momento, porque eles não são mais governo. Enquanto isso, também a gente fica aguardando aí o processo do Eduardo Cunha na Câmara. Também é uma situação assim, parece que não anda enquanto não andar o impeachment. O Eduardo Cunha realmente é um caso da maior gravidade no Brasil. Eu nunca assisti na minha vida política, na minha existência, alguém que tivesse todas essas provas e continuasse lá como se nada tivesse acontecido e a gente vendo, tá, a olhos vistos, fazendo todo tipo de manobra todos os dias. Usando o cargo para fazer todo tipo de manobra. Não, usando o cargo para não ser cassado. Sim, é um absurdo, um absurdo. Acho que tem que botar um guindaste lá e tirar da cadeira, sabe? Porque é um absurdo que ele tá, o comportamento que ele está tendo e realmente tem que ser tomada uma atitude, mas isso é um problema da Câmara Federal. A população, da forma como ela tem agido, os punhos protestos, ela deve conseguir também fazer com que as coisas aconteçam, forcem os parlamentares a tomarem alguma decisão? Sim, eu só acho que está muito quieta essa questão do Eduardo Cunha. Né? Mudou o foco. Eu não vejo mobilização, que é um dos grandes, se não o maior problema, porque o Congresso hoje não funciona porque não é permitido funcionar. Senadora, e voltando lá à questão da questão municipal aqui, da candidatura da senhora à Prefeitura de Cuiabá, como vai ser o tratamento, qual vai ser o tratamento nesta campanha que a senhora vai dar ao PSDB do governador Pedro Táxi, de aliado ou de oposição? O PRB deixou bem claro sempre, em todos os discursos, nosso presidente deixa claro, e a gente tem que conversar, nosso presidente nacional, Marcos Pereira, que não há restrição a nenhum partido. Não se faz restrição a partido. A gente quer gente do bem junto. E gente do bem tem todos os partidos. E gente realmente que não é do bem tem todos os partidos. Então não há restrição. Nós queremos gente do bem, gente que realmente seja ficha limpa, que não tenha processo, que não tenha muito menos condenação, é óbvio. Insistindo, no caso de Pedro Táxi. Gente do bem, nós estamos prontos para a possibilidade. A senhora acredita também que deve ter apoio do empresariado? Que é um outro grupo aí. Gente do bem, gente que quer realmente fazer de Cuiabá uma Cuiabá para todos e para todas, e especialmente uma Cuiabá com políticas públicas, para quem precisa de política pública, para quem precisa de educação pública, escola pública, transporte público, saúde pública, água de boa qualidade, moradia, geração de emprego, etc. e tal. Quem está afim de fazer uma proposta para trazer a dignidade para a população, para toda a população, mas muito especialmente para aqueles que precisam de políticas públicas, nós estamos prontos para estar juntos e construindo uma Cuiabá melhor, uma Cuiabá com qualidade de vida para todos e para todas. Senadora, obrigado aqui pela presença e pelas informações no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Muito obrigada.
Cuiabá recebe o projeto Cidade Possível 100 em um